eu acho que antes de pensar em tornar algo sustentável ou conseguir remunerar isso, é perceber, ok, eu de facto estou a criar algo que é importante. Bem-vindos ao Plasmódia, um programa que aborda tudo o que é criativo em Portugal. Hoje temos o convidado, que além de cartunista e ilustrador, também é crítico musical. Chama-se Tiago da Bernarda e o seu projeto, O Gato Mariano. E lançou o ano passado um livro, que é uma compilação do seu trabalho, Críticas Felinas. E temos hoje o prazer de estar a entrevistar. Mais uma vez, obrigada, Tiago, pela tua presença. Obrigado, eu. Obrigada. E para quem não conhece o teu projeto, o que é que tens a dizer sobre o Gato Mariano? Explicar o que é que o Gato Mariano faz, aqui esta personagem? Ok. O Gato Mariano começou como uma webcomic de alguém que estava a tentar fazer jornalismo, mas cujas ideias não estavam a conseguir passar dentro do meio que é a redação. E eu descobri esse refúgio na banda desenhada, especialmente neste gato antropomórfico, que permitia-me explorar e dissecar as ideias que eu tinha relativamente à música portuguesa. Mas sentias que a música portuguesa necessitava de um Gato Mariano? Precisava de uma crítica diferente, é isso? Eu acho que inicialmente era mais até para dar destaque, porque houve ali um momento, a forma como a música portuguesa era vista, houve ali uma fase em que era nada fixe gostar de música portuguesa, e depois chegou um momento em que houve uma abertura, mas eram sempre as mesmas bandas, então havia muita coisa interessante que se estava a fazer, mas que não estava a ter um destaque. Então eu sempre acreditei que não só era necessário dar visibilidade a bandas que não as tinham, como é preciso ter um pensamento crítico sobre as bandas estabelecidas e porque é que nós estamos a consumir, se calhar, bandas que nem gostamos propriamente. Mas apenas porque nos dão a conhecer essas bandas, não é? Sim. E era só isso. Ok. E em relação ao facto de começares a desenhar, como é que isso surge na tua vida? Desenhas desde pequenino, nas aulas? Eu sei que nas aulas sim, pronto, não posso dizer, não sei isso. Mas sim, como é que isso surge? Não, começa desde novo, de desenhar nas margens dos cadernos, é básico, mas nunca segui esse caminho porque convenci-me que letras, que comunicação, que jornalismo seria o meu trajeto, ou seja, pensei... Querias mesmo ser jornalista? Sim, de uma forma muito ingênua do eu vou salvar o mundo com as palavras, para perceber que não é assim que as coisas funcionam. E na altura, quando estava em redação, cheguei a fazer uma peça sobre a comunidade de banda desenhada em Portugal, e eles é que na realidade foram bastante receptivos à minha presença. Então isso fez-me querer explorar esse meio quando estava ali entre estágios, percebendo que não tinha saída dentro daquela área. Então foi nessa altura que começaste a dedicar mais a sério ao Gato Mariano? Sentes isso? Não. Uma maneira de mostrar o teu trabalho? De todo, eu acho que até no início, e se formos a ver os meus primeiros trabalhos, que foram em 2014, agora vem de uma posição muito naiva, se calhar muito ingênua, de alguém que não tinha bases de banda desenhada e que simplesmente fazia algo num papel de fotocópia e editava no Paint e era ok, e punha no Tumblr e estava tudo fixe. Foi aí que tu começaste no Tumblr? Depois é Foi, que passaste por foi. outras plataformas? Sim, Na altura também era o que se usava, não é? E achavas que era o Era mais uma rápido? plataforma relevante, especialmente dentro das referências que eu tinha para a ilustração. Cartoon. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Ok. E como é que foi lançar, como é que chegaste aqui às críticas felinas deste livro com o teu trabalho? Por acaso nem foi bem um sonho tornado realidade, porque eu nunca pensei que fosse, Não ou tinhas pudesse sequer ser, pensado,
Claro. real, porque como eu estava a dizer, da forma como a comunidade da banda desenhada abriu os braços, a maior referência que eu tinha e ainda tenho é a Associação Chili com Carne, porque a linha editorial deles é aquilo que eu me revia mais e de certa forma era também um gateway, ou seja, a partir deles depois comecei a também ter conhecimento de autores internacionais de onde eles estavam a buscar as suas próprias referências. Ou seja, eu aproximei-me da editora, tanto a nível pessoal, como amigo, como a nível profissional, até um ponto em que eles é que me abordam e dizem: olha, nós queremos fazer uma antologia do teu trabalho. Especialmente, e isso para mim era surreal, porque especialmente na minha fase inicial era sobretudo experimental, não é aquele formato tira quadros, punchline no final, era um bocado... Eras diferente do que completamente. se convenciona. E eu pensei, ok, nunca na vida isto será material publicável. E eu até fiquei a pensar, tipo, têm a certeza que querem publicar isto? E eles, de certeza. E só quando eu vi o objeto final é que eu fiquei, uau, de facto, ainda bem que eles me puxaram para fazer isto. Acho que fizeste muito bem, claro que sim. Eu sempre acreditei no gato Mariano, deixa-me dizer. E outra coisa que eu te queria perguntar é que estamos a falar aqui de crítica, portanto, isto é um pouco mais dramático, esta pergunta. Se alguma vez tiveste uma situação difícil, ou seja, alguém deu a crítica a um artista e se ficou a sentir ofendido? Não, de alguma coisa? Não, e isso é, às vezes até é uma pergunta que me fazem com frequência. Eu acho que as pessoas dentro do meio querem que haja mais porrada entre artistas, mas não é o caso, pelo contrário. Eu, para já, se faço alguma vez uma crítica negativa, eu obrigo-me a ouvir mais esse álbum do que se estivesse a dar uma crítica positiva, porque se eu vou criticar alguém de uma forma negativa, é bom que eu tenha a certeza exatamente da crítica que eu estou a fazer. Se é uma crítica positiva, mesmo que esteja errada, os artistas ficam contentes, não é? Esta pessoa não percebe nada do que está a dizer, mas está a dizer bem de mim, portanto, fixe. Se está a dizer mal, é bom que saibas o que é que estás a dizer. Eu acho que se calhar a maior crítica nem vem tanto por parte dos artistas, mas às vezes naquela conversa de café recebo aquela dica do agora são todos críticos, a ver? E quase como se fosse pejorativo, e eu fico a pensar, isso era algo que eu queria que todos fossem críticos. Achas que é isso que o Gato Mariano quer que as pessoas façam? Sim, eu acho que é isso sobretudo. Era, e não sou o único a fazer isso, mas o de retirar por todo o elitismo que há sobre a posição do papel do crítico, para pensar, ok, todos nós não só deveríamos estar mais em contacto sobre aquilo que consumimos, mas ser críticos e percebermos aquilo que estamos a ouvir. Já tiveste alguma pessoa que tu não estavas à espera, que foi ter contigo, dizer, olha, Tiago, gostei muito do teu trabalho, e se calhar uma pessoa especial porque é uma pessoa que tu gostasses particularmente e que te fez sentir, boa, estou a fazer um bom trabalho. Eu acho que mais do que os artistas eu fico sempre contente se estou a abordar alguém na rua, contei, não, estamos num grupo e olha, eu falo do que é que faço e ele diz que não só conhece, mas que adora o trabalho. Eu fico mais contente de pessoas a quem eu não me refiro do que pessoas a quem eu refiro e depois vêm falar comigo. Porque eu não faço isto para artistas, eu faço isto para o público. Então, mas obviamente que também recebo elogios de artistas. Eu acho que a mais elaborada e que também me deixou um pouco sensibilizado foi do Samuel Lúria, que na altura que eu fiz a crítica ao Carga de Ombro, ele fez um daqueles mini testamentos de Facebook, que eu até perguntei, olha, por acaso, eu perguntei isto anos depois, aquilo que tu disseste há uns anos atrás, posso meter na contracapa do livro, tipo assim, aquela citação fixe para meter de contracapa? E ele, na boa. E que está aqui, portanto, está aí na contracapa. Vou ler. Portanto,
aqui a situação. O Gato Mariano é uma das grandes criações da década em Portugal. Possivelmente nunca lhe será feita devido à justiça, até porque um dos encantos que tem é a subterraneidade, o traço e as reflexões como os grandes mestres de apelo clandestino na BD final do século passado. Não é um Coachapla português, nem um Toninho Milionaire português, nem um Nick Dana português. É um Tiago da Bernarda português. Eu lembro-me de ler isto, sim, Tiago, lembro. Lembro-me de ficar orgulhosa por ti, obrigada. E como é que uma pessoa reage a isso? Não é? Exatamente, como é que uma pessoa reage a isso. E queria-te perguntar também sobre o teu método de trabalho em relação às tiras. Tu tens ou seja, vou fazer determinado tipo de trabalho X vezes por semana, tens uma lista de álbuns que tens de criticar, como é que tu fazes, como é que se processa tudo? Isso é complicado, porque eu não tenho um método pensado, eu felizmente ainda tenho cabeça em que nas situações mais mundanas penso, ok, tenho uma ideia para uma tira. Quando é especificamente a crítica de álbuns ainda é mais difícil de controlar. Porquê? Porque aquilo que me faz decidir se eu quero fazer uma crítica a um álbum, seja uma crítica positiva ou negativa, é se no momento em que eu estou a ouvir, aquilo faz-me explotar qualquer tipo de ideia. Ou seja, eu posso gostar de um álbum, mas ouço e não estou a retirar nada dali, e depois já há álbuns, lá está, bons ou, na minha opinião, porque é tudo opinativo, maus, que podem naquele momento pensar, tenho uma imagem para isto. E surgem outras personagens, não só o Gato, agora tens outras personagens, não já há algum tempo tens umas outras personagens que vão surgir. Animais também. Sim, ou seja, toda essa ideia de funny animals, ou seja, banda desenhada com animais antropomórficos é algo que sempre gostei. Acho que no início havia algumas personagens recorrentes, eu depois cortei um bocado isso, porque também senti que quem lia não é propriamente aquele leitor assíduo que acompanhou desde o primeiro dia, então penso, ok, vou desenhando personagens, eu gosto ajuda também, por exemplo, fazer character design para personagens aleatórias e depois acabo por integrá-las na tira e acabei por ficar por esse método. Porque também não pensas fazer isto algo mais profissional, ou achas que não há mesmo forma de o fazeres, encaixar esta parte de freelancer da tua vida em algo mais profissional? Ok, isso é uma pergunta complicada porque eu não preciso, ou seja, o meu trabalho não precisa de ser uma reflexão de mim como pessoa e como tal eu não tenho problemas em ter um day job que me permita ter condições sustentáveis para eu poder depois também fazer a minha ilustração, e eu acho até que há um bocado esse estigma dentro da comunidade artística, não só em ilustração. Eu acho que devíamos ser mais abertos e honestos sobre o facto de que se gostamos daquilo que fazemos também temos de fazer trabalho para permitir que isso aconteça, ou se calhar temos até o privilégio que usamos de termos alguém que nos pague renda ou viver com pais, seja como for, e também não ter problema com isso e assumir. No meu caso, eu sempre fui bastante aberto sobre o facto de que tenho day jobs e que a ideia do Gato Mariano nunca foi uma tentativa de fazer vida com. Se isso acontecer, seria incrível e eu seria eternamente grato pela oportunidade, mas não vou agora comprometer todo o meu processo para atingir esse objetivo, sabendo que provavelmente seria muito difícil chegar lá. E estarias a colocar uma elevadíssima expectativa numa coisa que pode não acontecer, porque é difícil ser artista, toda a gente sabe, não é? E é difícil fazer dinheiro sendo artista em Portugal. Por isso eu acho que tens lá de pensar assim e continuar. Eu acho que o importante aqui é continuar o trabalho. Sim, o meu objetivo principal, especialmente agora, era sobretudo dar uma voz, ou seja, e ter alguma relevância dentro da atualidade, porque
de vez em quando tenho algumas pessoas que me abordam e que se revêem no material que eu publico e eu percebo, ok, então de facto eu estou a falar para alguém ou eu estou a criar impacto em alguém. Eu acho que antes de pensar em tornar algo sustentável ou conseguir remunerar disso, é perceber, ok, eu de facto estou a criar algo que é importante. Porque eu acho que é isso que é formidável dentro da banda desenhada e acho até que é um meio subvalorizado, é que há uma narrativa, ou seja, há uma leitura do texto e há uma leitura da imagem, em que tu consegues expressar sentimento, não só pelo aquilo que estás a desenhar, mas pelo próprio traço. Ou seja, e acho que até quando comecei a fazer banda desenhada, obrigou-me a fazer um exercício de economia tanto da palavra como da imagem, ou seja, o teu espaço é muito mais pequeno e então tudo aquilo que tu queres dizer tens de dizer no mínimo de palavras possível. E isso foi algo que me surpreendeu imenso cada vez que eu explorava mais a banda desenhada, em 4 quadros, como é que eu consigo dizer o mesmo do que um ensaio, que é impossível, obviamente, mas ao menos dar o suficiente para tu chegares a essas conclusões sozinho. E outra coisa para finalizar que eu gostava de perguntar, dirias que tens inspirações tanto nacionais como internacionais no teu trabalho, banda desenhada, ou não só banda desenhada, como ilustração também? Sim, eu acho que é importante ter referências e é algo que eu digo muito a ilustradores que querem começar, que é estuda, tem referências, porque nós no início copiamos sempre os artistas que gostamos e depois é que vamos criando o nosso próprio traço. Eu no início lembro-me de ser muito influenciado por desenhos animados que via quando era mais novo, coisas do Cartoon Network, Cow and Chicken, Dexter, muitas coisas do género, e depois as minhas próprias referências foram amadurecendo. Uma das minhas atuais ainda é um ilustrador belga sediado em Berlim, que é o Macbeth. Ainda hoje, lá está, para mim é uma referência enorme, mas depois dentro da banda desenhada underground já há todo um historial de gatos antropomórficos que lá está, que vem quase de uma forma subversiva, ou que são os animais fofinhos, ou o que é o estilo Disney, para falar de temas que não são abordados dentro desse círculo. Tiago, obrigada por ter estado connosco no Plasmónio, dar esta entrevista. As pessoas podem seguir onde? No Facebook? Pronto, o livro está em todas as livrarias. Quanto ao meu trabalho, eu vou atualizando todas as semanas Instagram, Facebook sempre que posso, e agora mensalmente também tenho a minha playlist no Spotify. Ok, para as pessoas também seguirem. Obrigada por terem estado connosco no Plasmódio. Subscrevam o nosso canal do YouTube, sigam-nos no Facebook, no Instagram e contagia-se.